Vamos lá, galera, segunda parte agora. Então, a gente já fez a correção da página 103, eu falei 130 errado, 103, mas eu digitei lá para vocês direitinho. Agora a gente vai numa outra parte, tá? A parte nova agora, que fala sobre numeral. E conforme eu já tinha dado uma dica, né, o numeral ele faz parte das 10 classes gramaticais, assim como o verbo, assim como o artigo, como o substantivo, como o adjetivo e assim por diante, até formar as 10 classes gramaticais que vocês vão aprender até chegar o nono ano, tá? A gente vai trabalhar uma a uma até lá. E a gente precisa saber que o dos numerais, ele pode ser ou artigo, ou ele pode ser o artigo. Lembra que o artigo se divide em dois, artigo definido e indefinidos. Artigo definido, o a, os a, singular e plural. O artigo indefinido, ó o um aí aparecendo, uma, uns, uns. Então, será que esse artigo indefinido, ele é numeral ou ele é artigo? Ai, professora, eu não sei, como é que eu vou saber isso na hora que eu for ter que fazer um exercício? Então, vamos lá, vamos por partes. Quando eu falo assim, por exemplo, precisamos comprar uma blusa no shopping. Será que esse uma, que é um artigo, ou ele é um numeral, uma blusa? Se for para numeral, seria a quantidade, ou se fosse artigo, podia ser um artigo indefinido, qualquer blusa, né? Então, a gente tem que ver, vamos por partes. Para saber melhor, o numeral aí é um numeral cardinal, né? Quando eu falo uma. Eu vou sempre optar, a opção é pelo cardinal. Vamos esgotar todas as possibilidades e se não for pela quantidade, aí sim ele é um artigo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma outra frase. Ele mora na casa ele mora na casa 1, por exemplo. Será que esse 1 é artigo ou ele é um numeral? Então, neste caso, ele é numeral, porque eu vou esgotar a primeira possibilidade. Então, numeral que é esse? O numeral cardinal. Ao invés de falar número 1, poderia morar na casa 2, na casa 3, na 4. Eu estou mostrando o número da casa, que é a casa número 1, poderia ser a casa número 5. Então, é numeral, tá? Eu vou sempre esgotar todas as possibilidades primeiro para o numeral. Se não for realmente numeral, não der nenhum indício que é numeral, aí sim ele é artigo, esse um, por exemplo, ou uma, né? Então, um outro exemplo ainda, olha lá. Ele chegou 1 minuto atrasado. Então, esse um também é numeral, tá? Podiam ser 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, tá? E de atraso. Então, vamos esgotar primeiro as possibilidades de ser realmente um numeral. 1 minuto, então, tempo numeral, tá? Por exemplo, se eu falar, eu vou comprar uma blusa e 2 shorts. Também eu vou esgotar a primeira possibilidade no numeral. Então, é uma blusa só, já estou definindo, inclusive, a quantidade, e 2 shorts, outra quantidade de uma outra coisa, tá? Mas que eu tenho que comprar essas coisas, e tem que ser exatamente essas quantidades, então, referentes a numeral. Agora, aquela primeira frase que eu tinha dado como exemplo, precisamos comprar, como é que eu falei? Comprar uma blusa. Esse uma blusa é qualquer uma blusa, não é a quantidade, uma coisa quantitativa, uma só. Preciso comprar uma blusa, por isso que eu vou ao shopping. Então, neste caso, esse uma blusa é artigo, tá? Artigo que? Definido ou indefinido? Então, já sei que não é numeral, porque não é quantitativo. Eu não dei nenhuma pista para falar, olha, é quantidade. Então, se eu sei que é o artigo, ele é um artigo indefinido, lembra? Então, é bom sempre também você localizar e falar se o artigo é definido ou indefinido, tá bom? Uma é sempre indefinido. Agora, o que nós podemos também saber mais sobre os numerais? Primeiro, eu tenho números arábicos, quando eu coloco 1, 2, 3, 4, 5 por ordem, assim, de cima para baixo, ou então na horizontal ou na vertical, não importa, números arábicos, eu vou colocando. Tenho números romanos, 1 pauzinho, 2 pauzinhos, 3 pauzinhos, 3,
4, 4, então se o 5 é um V, menos 1, 4. Aí sim, assim vai, tá? 10, aí é X, 20, 2x e assim por diante. Provavelmente vocês já fizeram. De qualquer forma, depois eu passo exercício para vocês fazerem para a segunda aula referente a esses numerais, tá bom? Então, nós falamos nos arábicos, nos romanos. Cardinais. Cardinais, quando eu vou escrever por extenso, o número 1, U, M. 1, 2, D, O, I, S. 3, com acento circunflexo no E e assim por diante, tá? E os ordinais, quando eu falo primeiro, segundo, terceiro, quarto, décimo, 11º, 20º, 50º e assim por diante, tá bom? Depois eu passo uma tabelinha para vocês fazerem, tá bom? Vamos ler agora o importante saber? Então, a gente já fez a página 103, né, de lição de casa, e tem o importante saber que eu vou pedir para vocês fazerem agora, tá? Que é a página 104 e 105, mas a maior parte é essa parte que tem de ler, essa parte de explicar, isso eu já estou fazendo agora com vocês, tá? Já antecipando. Então, o importante saber, ó, as palavras que indicam número pertencem à classe gramatical dos numerais. Indicam quantidade e são chamadas de numerais cardinais, tá vendo? Por exemplo, a bolsa tinha 7 filhos. Então, esse 7 tá por extenso, S-E-T-E, tá? Então, numerais cardinais. Depois, acasos, ou seja, esse A com H quer dizer existem, né? A. Então, existem casos que o numeral indicam ordem. Então, são os numerais ordinais. Vamos ver quais são. Veja um exemplo. Na terceira noite, fui buscar um livro espontaneamente, mas o velho estava sombrio e silencioso. Então, esse terceira, conforme eu tinha dado aquele exemplo, são os ordinais, tá bom? Os numerais também podem implicar multiplicação, né? Quando a gente faz o xizinho para multiplicar, ou põe só um pontinho também na matemática, ele também serve na língua portuguesa. Vamos ver como, né? São chamados numerais multiplicativos. Então, exemplo, ó, Paula ganhou o triplo do que ganha Janete, ou seja, 3 vezes mais. Ao invés de eu escrever 3 vezes mais por extenso, eu posso escrever o triplo. 2 vezes mais, o dobro, e assim por diante, tá? Fração, os números fracionários, 1/2, meio, ou 1/2, tanto faz na horizontal ou na vertical, tá? Então, a gente trata de fração, que equivale também a percentagem, né? Então, meio, que é 50%, por exemplo, é meio, né? 1/2. 2/5, que vocês aprendem, né? Acho que em matemática também já devem ter aprendido. Então, a gente vai escrever fração assim, ó. Quando indica uma parte de um todo, é só uma parte do todo. 5/5, então eu vou comer um pouquinho só de 5, ou seja, é uma partezinha de toda a parte que eu tenho, que é 5. Como é que eu vou escrever isso na língua portuguesa? Ó, Paula ganha metade do que ganha Carlos, tá? Então, ao invés, como não é matemática, eu não vou colocar numeral 1/2, eu vou colocar metade, aí eu vou escrever por extenso, M-E-T-A-D-E. E a próxima, Janete ganha 1/3 do que ganha Paula, do que Paula ganha. Então, 1/3, ó, tá? É isso daqui, ó, é 1/3. E aí eu vou escrever 1 e depois terço, tá? Esse 1, então, eu já sei que é numeral, terço é uma palavra que é substantivo, tá? Portanto, os numerais podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários, números também romanos, que a gente vai ver já já. Saiba mais sobre esse assunto no apêndice deste livro. E aí, o importante saber, na página 105, tá escrito lá. A palavra nem sempre é um artigo indefinido, tá bom? Logo quando eu comecei esse vídeo falando do numeral, é que eu falei, ele podia ser também ou artigo ou, no caso, de um numeral. Então, nem sempre ele é um artigo indefinido. Essa palavra também pode ser um numeral quando servir para indicar quantidade, como vimos na frase 2. Frase 1 e frase 2, olha lá. Tá na página 104. Na bolsa eu ganhei um alfinete de fralda que eu tinha achado na rua. E depois a frase 2.
A bolsa tinha apenas um zíper, tá vendo? Até o 1 tá em negrito para destacar para vocês, tá bom? Para acompanhar. Então, como vimos na frase 2, este 1 aqui. E é isso, eu vou pedir agora para vocês fazerem um exercício e já vou digitar, tá bom? Depois eu coloco também lição para casa, fiquem tranquilos. Façam com calma e qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Beijos!